Graças a Deus, olá amigos, que Deus abençoe em nome de Jesus Cristo, uma ótima tarde a todos os amigos, a todos os irmãos em Cristo Jesus. Esse é o nosso culto online dessa segunda-feira, dia que nós oramos pela prosperidade financeira, pedindo a bênção de Deus sobre a sua vida. Deus venha lhe abrir portas, que Deus venha derramar da graça, da bênção do Senhor sobre a sua vida em nome de Jesus Cristo. Eu convido você primeiramente a participar junto com a gente, a estar aí buscando a presença de Deus, ouvindo a palavra do Senhor e recebendo aquilo que Deus ele tem para ministrar sobre a sua vida hoje, no nome de Jesus Cristo. E a também orar junto com a gente, né, pedindo aí a bênção de Deus. Você tem algo até que você gostaria de apresentar a Deus, é um currículo aí que você tem, né, uma carteira profissional, algo que representa a sua vida financeira. Vamos apresentar a Deus, pastor, olha, tem chegado cobranças para mim, pega algo que representa aí até mesmo uma dívida que você possa ter, uma causa na justiça, algo que você precisa aí de uma intervenção do Senhor. Pega aí, vamos colocar diante de Deus. Deus opera, Deus faz justiça, Deus derrama da tua bênção em nome de Jesus Cristo, e assim o nosso Deus vai poder operar em seu favor. Porque a verdade, como eu sempre gosto de destacar, é que Deus quer operar, Deus quer fazer o milagre. O que Deus precisa é que a gente venha crer, a gente venha fazer a nossa parte, que a gente venha orar ali, colocar aquilo diante de Deus para que Ele possa operar. A vontade de Deus é abençoar. Só que até mesmo na oração do Pai Nosso, Senhor Jesus nos ensinou que nós precisamos orar pedindo a Deus, Deus, faça a tua vontade aqui na terra como é feito no céu. Me parece que se nós não orarmos, então a vontade de Deus não irá se estabelecer na nossa vida, no nome de Jesus. Então, vamos orar, vamos colocar diante de Deus. Deus tem milagres para operar na sua vida. Eu convido você aí deixando aí o seu pedido de oração nos comentários. Você que precisa de uma bênção, você que quer deixar o nome de um familiar, pastor, olha, meu filho está desempregado, pastor, eu preciso de uma bênção nessa área, na vida de um familiar meu. Coloca o nome do seu familiar, coloca essa bênção que você precisa, nós estaremos orando. Você tem sido abençoado? Coloca aí nos comentários também o seu testemunho da bênção que você tem recebido, como as pessoas têm colocado aqui um pouquinho antes até da gente entrar, a gente estava lendo alguns comentários, pessoas contando até mesmo testemunho daquilo que Deus ele tem feito. Então, em nome de Jesus Cristo, né, coloca até a liberdade aí através dos comentários, maneira da gente ter aí uma interação em nome de Jesus. Não esquece de compartilhar em nome de Jesus Cristo, enviar para mais pessoas para estarem também recebendo a palavra, a oração, a bênção de Deus no nome de Jesus. E deixa também o seu like, não esquece de deixar o seu like, você do YouTube, deixa o like aí, você do Facebook também, até mesmo ali do Instagram, né? Do Instagram acho que não é like, é um coraçãozinho, não sei bem, né? Mas deixa aí também em nome de Jesus Cristo, que dessa maneira, né, ajuda a levar aí para mais pessoas em nome do Senhor Jesus Cristo. E hoje eu quero trazer aqui uma palavra que eu creio que Deus vai abençoar, vai falar o teu coração. Você pode ir abrindo a sua Bíblia lá no livro de Hebreus. Hoje até eu não vou conseguir, né? Geralmente eu coloco aí para vocês ir acompanhando o versículo. Hoje eu não vou conseguir colocar o versículo aí, então você está com a Bíblia, pega ela para você acompanhar, que é melhor, senão você presta bastante atenção na minha leitura aqui, para você ir acompanhando os textos, né? É Hebreus capítulo de número 11, versículo de número 24, deixa aberto aí, que nós já vamos entrar na palavra de Deus, em nome de Jesus Cristo, no entendimento do Senhor, para essa tarde, para nós, até falando um pouquinho, dando o gancho aí que a gente começou na segunda-feira passada, e eu já falo sobre isso aqui com vocês, em nome de Jesus. Mas deixa aberto e preparado. Eu gostaria, como sempre faço, fazer uma oração antes, para Deus até preparar o nosso coração, para a gente receber a palavra, para nós já colocarmos diante de Deus até mesmo ali as nossas petições, em nome do Senhor Jesus Cristo. Agora 12:04, deixa eu fazer uma oração com você, no nome de Jesus.
Pai, na tua presença eu me coloco, Senhor, nesta hora. Eu apresento a ti, Pai, cada uma destas vidas, cada pessoa, meu Deus, que está agora nos acompanhando, meu Deus, aquelas que estão ao vivo, aquelas que vão participar depois. E, Pai, que em nome de Jesus Cristo, a tua graça, a tua bênção venha sobre cada uma dessas vidas. Meu Deus, eu oro agora pedindo a bênção do Senhor em nome de Jesus Cristo, ó Pai. E eu lhe peço, visita cada uma destas pessoas com o teu poder, com a tua graça em nome de Jesus Cristo. Meu Deus, eu lhe peço, ó Pai, que o Senhor prepare o nosso coração para nós ouvirmos a tua palavra, recebemos aquilo que o Senhor quer tratar com cada um de nós, meu Deus, nesta tarde, em nome de Jesus Cristo, e que o Senhor, meu Pai, eu peço, derrame das tuas bênçãos, da tua graça, Deus. Ô Senhor, eu desde já apresento cada pedido de oração ao Senhor, Pai. Essa pessoa que colocou seu pedido de oração nos comentários, eu apresento a ti pedindo a tua bênção. Que o Senhor opere milagres e maravilhas em nome do Senhor Jesus. Amém. E glórias ao nosso bom Deus, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus, louvado seja o Senhor, em nome de Jesus, por aquilo que Ele tem feito em nossas vidas. Bom, abriu a Bíblia e achou Hebreus, capítulo de número 11, versículo de número 24. Hebreus, capítulo 11, versículo 24. Só antes de eu ler, deixa eu falar um pouquinho daquilo que a gente viu na segunda-feira passada. Caso você não tenha até mesmo acompanhado o nosso culto da segunda-feira passada, eu convido você a assistir, a acompanhar, né? Está gravado o nosso culto, tanto no Facebook, você procurar aí pela data, você vai encontrar. Agora que eu estou lembrando, eu ia falar do YouTube, mas o culto de segunda-feira passada não foi para o YouTube. De qualquer forma, os demais cultos estão lá no YouTube, né? Nosso canal lá, PR Luciano Borges. Depois você entra lá, se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações sempre. Também o nosso Instagram, eu gosto sempre de deixar as outras mídias sociais também, né? Que é pr.luciano.borges, tudo junto, né? pr.luciano.borges, tudo minúsculo, tudo junto. É assim que o Instagram ele utiliza. Então você entra lá também, começa a nos seguir lá e dessa forma você não perde os cultos, não perde a oração da meia-noite, as nossas publicações em nome de Jesus Cristo. Mas da segunda-feira passada, então, eu falava a respeito dos olhos na recompensa, que os nossos olhos precisam estar na recompensa. Eu falava a respeito de Davi e Golias, comecei falando sobre ele, que a Bíblia diz que enquanto os israelitas, os olhos deles estavam no Golias, dizendo, você viu como ele é grande, como ele é forte, como ele é poderoso, como ele é isso, como ele é aquilo, os olhos de Davi estavam na recompensa. Ele ouve alguns soldados comentando, olha, o rei vai acumular de riquezas, quem ferir esse homem vai dar a sua filha em casamento e vai fazer livre de impostos a casa do seu pai Israel. E ele dá atenção, então, ele coloca os olhos dele na recompensa, ele pergunta, o que é que vão fazer? E por 3 vezes ele pergunta o que é que darão, qual é a recompensa, e nas 3 vezes eles respondem, a recompensa é essa. E ele diz, então, se a recompensa é essa, vale a pena a batalha. Vale a pena enfrentar esse gigante. E ele vai ali e ele vence. Mas por que ele vence? Porque os olhos dele estão na recompensa. Depois eu falava a respeito dos espias de Israel, né? E a Bíblia fala que eles foram espiar a terra de Canaã e foram 12. 10 deles, os olhos estavam no problema, na dificuldade, estavam nos gigantes, nas cidades fortes e assim por diante. Enquanto Josué e Caleb, os olhos deles estavam na recompensa. Eles diziam, mas a terra é boa, se Deus se agradar de nós, Ele vai nos entregar essa terra, subamos animosamente, este povo será o nosso pão. Enquanto os olhos deles estavam ali na recompensa, os olhos dos outros 10 estavam na dificuldade, no problema. E o que aconteceu? Aqueles que os olhos estavam na dificuldade, no problema, nunca entraram em Canaã, nunca viveram a bênção de Deus. Mas aqueles que os olhos deles estavam na recompensa, receberam a recompensa, herdaram a terra que manava leite e mel, puderam desfrutar dela. E aí a pergunta, seus olhos têm estado aonde?
tem estado na luta, na dificuldade, no que você tem que passar para receber a recompensa, ou tem estado na recompensa? E aí eu quero voltar a esse assunto hoje para ver aqui dois personagens bíblicos que tiveram sucesso, viveram a bênção de Deus, justamente porque colocaram os seus olhos no lugar certo. Que lugar certo é esse? Estamos vendo. Olhos na recompensa. Hebreus capítulo de número 11, versículo 24, a Bíblia diz o seguinte para nós: pela fé, Moisés, sendo homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Eu acho muito interessante essa frase, né? Prazeres transitórios do pecado. O prazer do pecado é só isso, né? Ele entendeu que ser desprezado por causa de Cristo era uma riqueza maior do que os tesouros do Egito. E aí a última frase, a Bíblia explica para nós por quê. Porque contemplava a recompensa. Por que que ele fez isso? Porque contemplava a recompensa. Porque os olhos dele estavam na recompensa. Olha só o que a palavra de Deus aqui declara para nós. Isso aqui é tremendo. A Bíblia diz que Moisés, ele se recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Aí nós vamos lembrar a história que Moisés era um hebreu e o faraó havia dado a ordem que nenhum menino hebreu que nascesse deveria viver, todos eles deveriam ser mortos, mas a mãe ali, a Joquebede, a mãe do Moisés, faz um cestinho, coloca o Moisés ali, coloca ele lá no rio e Deus prepara toda a coisa, que a hora que o cestinho está passando, bem naquele momento a filha de Faraó está se banhando no rio com as suas criadas, vê aquele cestinho, manda uma das criadas ir lá buscar, ela vai. Quando ela abre aquele cestinho, lá está Moisés chorando, o coração dela se compadece, Deus prepara tudo, Deus planeja tudo, Deus cronometra tudo ali. E aí o coração dela se move e ela decide criar então Moisés. Mais bonito da história é que a irmã de Moisés, então, que está acompanhando todo o processo, chega ali e diz assim: olha, você gostaria que eu arrumasse uma mãe de leite das hebreias? Ela diz: eu acho que é interessante, seria bom realmente para criar esse bebê. Aí adivinha quem é que cria o Moisés? A própria mãe do Moisés. Não é uma história assim linda, uma história maravilhosa, e a mãe de Moisés recebe salário então, né, para cuidar ali do Moisés. E eu penso que ela vai até já sinalizando, mostrando para ele ali, colocando até o temor de Deus no coração dele. Não sei quanto tempo ele esteve ali acompanhado da sua mãe, porém Moisés, diz a Bíblia, que ele entende o seguinte, ele entende que ele coloca, vamos assim chamar, ele coloca ali na balança, né, de um lado as riquezas do Egito, os tesouros do Egito, como a Bíblia diz, e aí vamos parar para pensar, Egito era a nação mais poderosa daquela época. Moisés, como filho da filha de Faraó, tinha acesso a toda essa riqueza, a todos os prazeres ali que a vida do palácio lhe proporcionava. Ele tinha tudo isso à sua disposição. Mas ele pega e coloca no pacote tudo isso, todas as riquezas do Egito, que entenda que era uma grande parcela das riquezas do mundo daquela época. Porque Egito era a nação mais próspera que havia, mais bem desenvolvida, e isso, aí vale a pena a gente lembrar também, isso muito se deve a José. José que no tempo lá da escassez, né, a Bíblia diz que vinham povos de todas as partes para comprar trigo, para comprar ali os grãos lá no Egito, porque só o Egito que tinha grãos. Então,
o Egito enriqueceu demais nessa oportunidade, continua ali com aquelas riquezas todas, e é disso que nós estamos falando. Não estamos falando de pouca coisa, estamos falando de grandes, imensas riquezas. Ainda hoje tentam encontrar ali os túmulos de faraós e tem lendas em cima disso. Por quê? Porque os faraós eram enterrados com grande riqueza. E ainda hoje aquilo são riquezas fenomenais, são riquezas que transformariam a vida de qualquer pessoa. E o Moisés tem à sua disposição tudo isso e ele coloca de um lado na balança, aí ele coloca do outro lado da balança a recompensa. Que recompensa? A Bíblia diz, né? Era uma riqueza maior do que as riquezas do Egito, ser desprezado por causa de Cristo. É interessante que Cristo nem tinha vindo, mas ele já conseguia contemplar isso, ele já conseguia colocar os olhos nisso. É interessante que Jesus lá na frente ele fala a respeito de Moisés, que Moisés tinha visto o dia dele e se alegrado. O que para aquelas pessoas da época disseram, mas você não tem nem 40 anos, como é que Moisés viu o seu dia e não entendendo daquilo? Mas Jesus estava fazendo menção disso aqui. Que Moisés consegue olhar para frente com seus olhos na recompensa e ele consegue então vislumbrar, ele consegue enxergar Cristo e as riquezas eternas de glória que Cristo lhe proporcionaria por ele obedecer, cumprir a palavra. Então ele coloca de um lado da balança as riquezas, do outro lado aquelas bênçãos, né? Aquelas riquezas eternas, e ele diz, olha, isso aqui não vale nada. As riquezas desse mundo não valem nada. A Bíblia fala, né, do prazer transitório aqui do pecado, e ele diz, isso não vale a pena. Eu posso desfrutar de todas as riquezas do Egito, mas isso é transitório, isso é passageiro. Agora, aquilo que eu vou receber de Deus por viver a palavra, por fazer a vontade de Deus, isso é eterno. Então ele prefere ser desprezado com o povo de Deus do que ser chamado filho da filha de Faraó, com todo o status que aquilo traria, com todas as regalias que aquilo traria. Ele prefere então sofrer com o povo. Por quê? Porque a Bíblia diz, porque ele contemplava a recompensa, porque os olhos dele estavam no lugar certo. E aí novamente vem a pergunta, onde estão os nossos olhos? Infelizmente tem gente que só tem olhos para dificuldade, só tem olhos para adversidade, só tem olhos para Golias. Ah, mas é difícil. Tudo bem, é difícil, mas a recompensa vale a pena? Vale, então vamos lutar, então vamos enfrentar. Ah, mas pastor, não é fácil, mas ninguém disse que seria fácil. Mas a recompensa vale a pena? Ah, não vale, então vamos enfrentar, então vamos em frente. É isso que nós estamos entendendo. Ah, mas se eu optar por esse caminho, eu serei desprezado. Se eu optar por esse caminho, eu serei perseguido. Eu não vou ter as regalias. Pois é, mas a recompensa desse caminho vale a pena? As recompensas eternas? Ah, pastor, com certeza vale. Então vale a pena eu lutar. É isso que nós precisamos entender e é isso que Moisés fez. E interessante que a Bíblia continua dizendo, olha só o versículo 27. Pela fé, Moisés abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a ira do rei, pois permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. A Bíblia diz que ele ficou firme na sua decisão. Por quê? Porque ele estava como vendo aquele que é invisível. Por isso que Jesus disse, né? Ele viu o meu dia e ele se alegrou. Olha que fantástico isso aqui. Então nós precisamos ficar firmes na decisão que um dia nós tomamos, porque é como se nós estivéssemos vendo o invisível, vendo aquilo que ainda não temos, mas que pela fé nós já tomamos posse em nome de Jesus Cristo. A Bíblia fala de um outro personagem, eu gostaria de ver com vocês, volta um pouquinho aí na Bíblia, vamos lá para Evangelho de João agora, capítulo de número 6, Evangelho de João, capítulo de número 6, versículo de número
Vamos lá no versículo 60 para a gente pegar aqui um pouquinho antes, entender um pouquinho aqui do contexto bíblico disso aqui. Jesus está pregando uma mensagem e o tom assim da mensagem fica meio pesado. Jesus havia multiplicado pães e peixes, a multidão começa a seguir, como Jesus disse, já não pelos milagres, mas sim pelos pães e pelos peixes. E aí Jesus dá um discurso duro, e aí Jesus começa a falar até mesmo a respeito da Santa Ceia, né, sobre comer do seu corpo, beber do seu sangue, para que tivesse parte com ele. E Jesus começa a trazer esse ensinamento. E aí chega no versículo 60, olha o que a Bíblia diz, João 6,60. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram, duro é este discurso. Quem pode suportá-lo? Não, agora Jesus está pegando muito pesado. Quem é que pode dar ouvidos a esse tipo de discurso? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito do que ele havia falado, disse-lhes, isto vos escandaliza? Isto escandaliza vocês? Que acontecerá então se virem o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu lhes tenho falado são espírito e vida. Mas há descrentes entre vocês. Ora, Jesus sabia desde o princípio quais eram os que criam e quem iria traí-lo. E prosseguiu, por causa disso é que falei para vocês que ninguém pode vir a mim se não lhe for concedido pelo Pai. Diante disso, desse discurso duro, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então Jesus perguntou aos 12, será que vocês também querem retirar-se? Meu irmão, o clima está pesado. Jesus começa a pregar esse discurso e a Bíblia diz muitos discípulos. Começa a pegar ali a bolsa, a bagagem, sacola, coloca nas costas, diz, eu estou indo embora. Não, agora Jesus está pegando muito pesado. Como disse quem pode suportar esse discurso? Não, isso aí não dá, isso aí tá complicado. E começa a ir embora. Aí Jesus se volta aos apóstolos, aos 12, e diz, e aí? E vocês também vão querer ir embora? Porta da casa, porta da rua, quase troquei o ditado, porta da rua é serventia da casa. Quer ir embora? Ó, fica à vontade, pode pegar a trouxinha de vocês e ir embora. E eu particularmente, eu fico pensando assim, eu fico imaginando a cena, quem sabe um ou outro já, né? Não sei porquê, eu acho que é um preconceito, eu já penso no Judas. Eu já acho que o Judas já estava passando a mão nas coisinhas dele, assim, enquanto tá aquele clima pesado, olha só o que acontece, assim, ó. Versículo de número 68. Simão Pedro respondeu, Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo de Deus. Naquela hora, aquele clima pesado, Pedro se levanta e diz assim, Senhor, a gente vai para onde? A gente vai para quem? Se só o Senhor, se o Senhor tem nos falado as palavras de vida eterna. O Pedro está dizendo, se o discurso é duro, muito duro, pouco duro, se é mole, se é muito duro, ele está dizendo, olha, Senhor, isso pouco importa. Porque os meus olhos, eles estão aonde essas palavras vão me levar. Se essas palavras são duras, pois é, são duras, mas são essas palavras que vão me levar à vida eterna. Então, ainda que haja uma dificuldade,
ainda que o discurso possa ser duro, como um discípulo disse, quem pode suportar? Ele diz, vale a pena suportar. Vale a pena eu dar ouvidos a isso, eu praticar isso que o Senhor está me ensinando, porque isso vai me levar à vida eterna. E é isso que eu quero lhe chamar a atenção em nome de Jesus Cristo. Perceba só que desses dois textos nós estamos falando de vida eterna. Nós estamos falando de salvação, nós estamos falando de uma recompensa de um mundo vindouro. E por que nós estamos... por que esses dois personagens puderam viver isso? Por que muitos abandonaram? Porque os olhos não estavam na recompensa, os olhos estavam na dificuldade do caminho. Enquanto os israelitas lá do tempo de Davi estão dizendo assim, é muito difícil enfrentar esse Golias, esse gigante, o caminho é muito difícil. Davi já está olhando além do gigante, dizendo, mas a recompensa é boa, vale a pena. Enquanto os espias estão dizendo, olha, lá tem gigantes, tem cidades fortes, é muito difícil a gente conquistar a terra, Josué e Caleb já estão olhando depois da terra conquistada, da recompensa, dizendo, mas a terra é boa, vale a pena a gente lutar. Enquanto os olhos de muita gente estão nas riquezas do Egito, mas eu vou poder ter um carrinho melhor, vestir uma roupinha melhor, eu vou poder morar numa casinha melhor, então eu vou fazer tudo que tiver para fazer porque eu preciso disso. Os olhos de Moisés já estão lá na frente, vendo o invisível, pensando na vida eterna e dizendo, vale a pena eu abrir mão disso aqui para viver aquilo que Deus tem para mim. Enquanto os olhos de alguns discípulos aqui estão no discurso, estão na caminhada, mas o discurso é duro, mas o que Jesus está nos propondo é algo muito difícil para a gente viver, os olhos do Pedro já estão além disso, dizendo, mas é esse caminho que vai me levar à vida eterna. São essas palavras, ainda que duras, mas que vão me salvar. São essas palavras, ainda que pesadas, que vão me levar para o céu. Então, Senhor, se o discurso é duro ou não é, eu não quero saber, os meus olhos já estão além disso, da recompensa que isso virá. Meu irmão, nós precisamos aprender com esses homens de Deus em nome de Jesus Cristo, com a atitude deles. Quem sabe tem muita gente com os olhos só no que é natural, só no que a pessoa tem que passar e ela não consegue enxergar o que virá depois. É alguém que você chega e diz assim, poxa, por que você não faz uma faculdade? O quê? 5 anos estudando? Não, eu não tenho paciência para isso. Não, 5 anos, Deus me livre. Mas a pessoa não consegue olhar depois desses 5 anos com o diploma na mão. Ela só consegue olhar a dificuldade. E essa nunca vai viver aquilo que Deus tem. Nunca vai viver a bênção de Deus. Porque não tem olhos para a recompensa. E só vai desfrutar da recompensa quem tem olhos para ela. Quem diz assim, são 5 anos, mas poxa vida, mas depois eu vou me formar, vai me abrir portas, etc, etc. Vale a pena. Vale a pena. Vale a pena o investimento financeiro, vale a pena o investimento do tempo. Vale a pena, eu vou lá. E nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, como cada um desses homens que nós vimos aqui, cada um desses exemplos, colocar os nossos olhos na recompensa. Que você possa fazer isso em nome de Jesus Cristo. Eu quero orar agora com você, eu quero clamar a Deus em favor da sua vida. Se você tem algo para apresentar a Deus, pegue aí agora na sua mão, vamos orar, vamos falar com o Senhor. E meu irmão, que os teus olhos estejam na recompensa e que assim você venha viver a bênção do Senhor. Prepare o teu coração, vamos clamar a Deus. É momento de oração. Pai, em nome de Jesus Cristo, na Tua presença, Senhor, nós nos colocamos nesta hora, Pai, e nós ouvimos a Tua palavra. Eu creio que o Senhor falou aos corações, é por isso que diante de Ti nós nos colocamos nesta hora, nós clamamos ao Senhor em nome de Jesus Cristo. Meu Deus, que o Senhor venha agora com o Teu poder, com a Tua unção, Pai, sobre cada vida, sobre cada pessoa que nesta hora está orando comigo, clamando
clamando, alguém, meu Deus, quem sabe, que estava a ponto, ó Pai, de desistir, mas que agora essa pessoa se levanta pela fé e diz, o caminho está difícil, não está fácil trilhar ele, mas em nome de Jesus a recompensa vale a pena eu lutar pelo meu casamento, vale a pena eu lutar por um filho, por uma filha, vale a pena eu acreditar, eu investir em mim mesmo, nos meus estudos, nesse curso que eu quero fazer, meu Deus, então vem agora em nome de Jesus Cristo e ajuda, Senhor, este homem, ajuda, ó Pai, esta mulher, ajuda, Senhor, esta pessoa que em nome de Jesus Cristo, pela fé agora se levanta em oração e Pai, eu abençoo cada uma destas vidas e meu Deus, eu declaro a bênção do Senhor sobre cada uma destas pessoas e lhe peço, meu Deus, abre as portas que estão fechadas, Pai, derrame, ó Deus, da tua bênção, eu apresento a ti, meu Deus, cada pessoa que deixou o seu nome, meu Pai, nos pedidos de oração, deixou o nome do familiar, deixou um pedido, meu Deus, que o Senhor opere agora um milagre, que o Senhor faça maravilhas, que o Senhor abra as portas, que o Senhor derrame da tua bênção, Pai, eu abençoo o teu povo em nome de Jesus Cristo, ó Deus, que o Senhor abra a porta do emprego, que as dívidas, Senhor, sejam pagas, que as maravilhas do Senhor, ó Pai, venham se manifestar em cada uma destas vidas, ó Pai, e assim eu oro abençoando, e assim eu oro, meu Pai, pedindo a bênção do Senhor em nome de Jesus Cristo. E Pai, desde já eu te agradeço e eu te louvo, eu te exalto, pois tu és fiel, pois tu és poderoso, pois tu és este Deus grande que opera milagres, ó Pai. E nós te louvamos em nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus. E glórias ao nosso bom Deus, em nome de Jesus Cristo. Aleluias! Louvado seja o Senhor nosso Deus, em nome de Jesus Cristo, por essa bênção, por este milagre, por essa resposta da paz do Senhor para a tua vida, em nome de Jesus Cristo. Creia, meu irmão, vale a pena você colocar os teus olhos na recompensa, naquilo que Deus ele tem para realizar, para fazer na sua vida, em nome de Jesus Cristo. Há dificuldades no caminho? Sempre vai haver. Sempre vai haver. A Bíblia diz que é o caminho estreito que nos leva para a salvação. Mas vale a pena, porque a recompensa ela é grande em nome de Jesus Cristo. E que você possa crer e possa tomar posse desta bênção no nome de Jesus Cristo. Graças a Deus. Eu convido os amigos para hoje ainda, meia-noite, o clamor, a oração da meia-noite. Vai ser uma bênção. Esteja aí acompanhando a nossa programação em nome de Jesus Cristo. Quarta-feira também, ao meio-dia, a gente retorna orando pelo lar, pela casa, abençoando a família em nome do Senhor Jesus Cristo e que Deus derrame das bênçãos dele sobre a sua vida. Agora, eu ia falar meia-noite, né? Estou acostumado com meia-noite, não, meio-dia, né? Meio-dia mais 32 minutos. Deixa eu convidar os amigos para ajudar a obra de Deus, contribuir para com a obra de Deus. Vou deixar as nossas contas bancárias aí no Banco Bradesco, agência 3378, conta corrente 51238, dígito 9, no banco também Itaú, na agência 0406, na conta corrente 42717, dígito 9. Ih, pastor, o senhor falou muito rápido, não deu tempo de acompanhar. Espera então acabar o ao vivo aqui, aí você volta ali naquela parte do vídeo, aí naquela parte você pode até pausar e anotar aí com toda a tranquilidade em nome de Jesus. Bom, depois que você fizer a sua transferência, depois que você fizer o seu depósito bancário aí, eu peço que você nos encaminhe o recibo através do WhatsApp 419-8817-0089. Melhor que seja o próprio recibo. Se você fez, por exemplo, no caixa eletrônico ou na boca do caixa, aí não tem como enviar, aí você tira uma foto lá e envia a foto, então, para nós, em nome de Jesus Cristo, para a gente ter também o nosso controle e a gente vai estar orando e abençoando a sua vida, em nome de Jesus. Você que é dizimista, você que é ofertante, seja fiel ao Senhor, você que é patrocinador também, seja fiel ao Senhor. Ou você que até não é, mas que pode fazer uma ajuda para a obra de Deus, então ajude em nome de Jesus Cristo. Tá certo? Que Deus lhe abençoe,
que Deus derrame das bênçãos dele sobre a sua vida. Eu desejo a você uma ótima tarde, cheia de bênçãos, em nome de Jesus. Um forte abraço, que Deus lhe abençoe. Tchau!